um grande exemplo de jornalismo literário no Brasil, alguma coisa assim. Exatamente. E a ficção, mas tudo bem. É, aí no TCC o Igor já começou a se voltar para questões de ciência e raça no Brasil, né? Então ele estava analisando discussões sobre racismo científico, né, e noções de raça, em textos ali da virada do século XIX para o XX. Né? Então no livro Sertões, né, do Euclides da Cunha, e em Crônicas do Lima Barreto. E aí, enfim, no mestrado, ele deu continuidade um pouco a essas questões, né, enfim, ele vai apresentar. Eu ia já fazer uma sinopse, mas acho que é mais legal você mesmo se apresentar agora. Você vai compartilhar algum PowerPoint, alguma coisa? Eu vou utilizar um slide aqui Tá. que eu estava vendo. Ficou um pouco grande, mas eu prometo que eu vou dar uma cortada na apresentação, tá mesmo? Porque vocês sabem, acho que, pelo que eu me lembro, eu apresentei principalmente a primeira parte do meu trabalho, né, que é o racismo científico na Primeira República. Então, acho que dá para dar uma resumida nessa parte. Eu sempre falo que eu vou dar uma resumida, eu nunca consigo, mas eu vou Eu sou tentar. assim também. Só para falar, antes de você já assumir a fala de vez, Igor, se vocês tiverem questões também, comentários para o Igor, a gente vai ter uma meia horinha no final para vocês perguntarem também, mas vocês podem, como fizeram na semana passada, né, com o Rafael, mandarem também perguntas aqui no chat, que daí o próprio Igor pode, ou se ele não vir também, eu posso falar para ele que tem uma pergunta, para também ficar bem dinâmico. Mas é isso, Igor, a palavra é tua, eu vou fechar a câmera aqui, mas qualquer coisinha é só me chamar. Beleza. Vocês estão vendo a tela cheia aqui, né? Isso, ela está dividida, na verdade, que está aparecendo você e a tela, mas eu posso deixar Ah, só a tela também. O que você é, acha melhor? tanto faz. Eu acho que não sei se vai dar para ver tudo certinho. Tá bom, eu deixo só a tela, daí quando entrar nas perguntas eu te coloco no Spotlight de novo. Beleza. Bom, então o Matheus já falou, né? Eu trabalho um pouco com a questão de... Trabalhei, né, com a questão de raça no discurso científico. Né, a minha dissertação foi uma certa forma, uma expansão do meu TCC, quer dizer, uma grande expansão, assim, do meu TCC. No meu TCC eu trabalhei com racismo científico na Primeira República, e aqui eu trabalhei baseado em dois autores, né? O Lima Barreto e Euclides da Cunha, e aqui eu trabalhei racismo científico numa questão mais ampla, dentro da comunicação pública da ciência, né? Então dentro dos jornais científicos, do jornalismo científico, da divulgação científica, em dois períodos históricos. Então eu ampliei bastante o escopo para... enfim, eu vou explicar um pouco mais para frente por que eu cheguei nesses dois períodos históricos diferentes. Mas, enfim, eu vou dar uma resumida aqui numa questão que é sobre, acho que a base do meu trabalho é bastante voltada para entender como que raça foi construída enquanto uma categoria biológica dentro do pensamento europeu, aí, né, posteriormente no pensamento brasileiro, e como isso se transforma no século XXI, né? É bastante coisa, mas então assim, não vou enrolar muito. Bom, quando a gente olha os historiadores, né, da questão racial, eles vão falar, eu tenho um certo consenso, assim, de que a raça surge na Europa no século XVI, mas não necessariamente enquanto uma categoria biológica determinada, né, fechada, como ela vai ser depois. Naquele momento, raça era mais uma coisa cultural, até, né? Tinha muito a ver com alimentação, até. Assim, tem alguns relatos, principalmente nas grandes navegações, que o pessoal
observa mudanças raciais a partir da alimentação, enfim. Mas é a partir do século XVIII, então, que a raça ela começa a entrar dentro de uma... começa a ser tratada dentro de uma como uma categoria biológica. E ela surge aí por uma série de fatores, né? Primeiro, o próprio desenvolvimento do pensamento científico europeu, mas também como uma forma de alinhar esse desenvolvimento científico com com os ganhos políticos da Europa nesse momento. Então, a ciência ela vai servir para justificar a colonização europeia. E aí a categoria de raça ela é essencial nessa justificação, nessa expansão europeia, porque ela vai colocar a questão da colonização numa categoria que está fora dos parâmetros de escolha, assim, de certa forma. Ela está na biologia, ela está determinada, ela está na natureza. Né? O europeu colonizou porque é da natureza dele. O europeu pode colonizar porque ele é biologicamente superior. Então, é uma coisa que já está determinada, aquilo que não pode ser mudado. Então, é a partir dessa questão que a ideia de raça vai se fortalecer no século XVIII. Surge na Europa, se espalha para os Estados Unidos e depois vem para a América Latina, de formas diferentes, né? Mas é basicamente esse percurso que ela faz. Então, nesse começo do pensamento... desculpa, gente, tô travando, porque estou um pouquinho cansado. Mas no começo do pensamento racial no século XVIII, a gente tem duas correntes, o monogenismo ou o poligenismo. O monogenismo é o primeiro e o mais aceitável nesse começo, porque ele parte de uma interpretação bíblica, né? Então, Deus criou todos os homens. Então, todos os homens, todas as raças, partem de uma mesma origem, Adão e Eva, né? E aí, enfim, as diferenças raciais, então, entre um europeu, entre um asiático, entre um africano e um indígena, elas acontecem a priori, após a criação, né? Ou seja, é uma criação comum e as mudanças raciais acontecem pelo distanciamento histórico, a priori não, a posteriori, mas enfim. Ela acontece por questões mais externas do que internas, né? Deus cria todos os homens iguais, só que a partir de cada povo ia se espalhando pelo planeta, eles iam mudando, e uns iam se degenerando mais do que outros. E aí a gente tem alguns autores importantes, o Linné, o Rousseau, o Cuvier, todos eles eram monogenistas, então todos eles, de certa forma, acreditavam no pensamento bíblico, ou tinham que acreditar no pensamento bíblico, porque tem relatos de algumas pessoas que foram queimadas, porque eles falaram que a origem do homem não era bíblica, não era a origem bíblica, não era igual e tinham, enfim, povos diferentes. Isso antes do século XVIII, né? No século XVIII o poligenismo já é um pouco mais aceitável, mas até o século XVIII, principalmente durante todo o século XVIII, o monogenismo é a visão de raça que mais ganha adeptos, né? Enfim. E normalmente esse primeiro monogenismo ele vai estudar a partir de questões um pouco mais culturais, por exemplo, a educação ou o ambiente no Linneu, a ideia de que o Rousseau, ele eu acho que é o mais conhecido desses três, e ele vai, a frase, não sei se ele fala isso, né, mas enfim, o pensamento resumido de Rousseau é o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, porque essa visão do bom selvagem, né? O Rousseau vai olhar para os indígenas da América e vai falar, olha, aqueles são um povo que ainda não foi corrompido, um povo que ainda não foi degenerado, né? Então ele foi um dos criadores dessa ideia do bom selvagem, da idealização dos povos nativos aqui na América. E tem o Cuvier, que também vai falar da separação histórica, geográfica, como que isso vai afetar as formações. Enfim, mas essa é a ideia, né? Os homens tiveram uma origem comum e as raças foram separadas depois da origem. Já o poligenismo vai acreditar que a diferença está na origem, né? Esse primeiro poligenismo, que depois ele vai mudar, ele defende que o europeu tem uma origem
os povos africanos ou negros têm outra origem e os indígenas da América têm outra origem, né? Eles vão acreditar que não existe essa criação bíblica, porque ela é impossível, porque os homens são de espécies, as raças são de espécies diferentes. Daí tem Hume, Kant, Morton, Agassiz, que são vários nomes que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas que vão basicamente defender a superioridade europeia, uma formação diferente para cada povo e uma forma mais científica, de certa forma, de olhar para a raça. Né? Aqui, enquanto a questão é muito mais de educação, de ambiente, de história, aqui a coisa vai entrar um pouco mais na ciência exatas, né? Por exemplo, o Morton ele vai medir crânios, né? Ele é um cientista, se eu não me engano, ele já é americano, já é da vertente americana, que ele vai medir vários crânios com sementes de mostarda e depois ele muda para bala de chumbo, alguma coisa assim. E o Agassiz ele tem uma história interessante. Ele era um monogenista ferrenho, ele é europeu. Aí ele foi para os Estados Unidos e lá no hotel que ele foi convidado, acho que para dar uma palestra, e depois ele ficou como um professor lá. E no hotel que ele ficou hospedado na primeira viagem para os Estados Unidos, ele foi servido por um homem negro. E aí ele ficou completamente horrorizado quando viu um homem negro pela primeira vez, e ele virou um poligenista ferrenho. Então, de uma pessoa que achava que todos os homens tinham uma origem igual, ele virou uma pessoa que acha que os negros, enfim, os outros povos, mas principalmente os negros, tinham uma origem completamente separada da dele, né? Separada dos europeus. E aí ele vai se tornar um poligenista ferrenho que vai defender que os negros estão em posições de serviço, né, enfim, inferiores porque eles eram inferiores biologicamente. Isso tudo acontece, né? Essas duas formações, esses dois grupos, eles ficam assim até 1856, se eu não me engano, que é quando a Origem das Espécies é publicado, até metade do século XIX. E aí Darwin chega e ele vai afetar de forma radical as duas teorias, principalmente o poligenismo. Depois da publicação da Origem das Espécies, o poligenismo não pode mais defender que as raças têm uma origem separada, né? A ideia darwiniana não vai permitir isso. E como Darwin entra como um paradigma da biologia, o poligenismo é obrigado a se adaptar, né? E ele vai falar, tudo bem, a gente pode admitir que os homens tiveram uma origem única, mas que hoje eles são praticamente espécies completamente diferentes, né? Eles admitem essa origem única, mas eles não vão arredar dessa ideia de que são espécies completamente diferentes. E aí, quando eles aderem a essa visão de Darwin, eles começam a ganhar o espaço que era do monogenismo. Primeiro porque também a visão bíblica começa a perder espaço dentro dos espaços científicos, né, dentro enfim, das universidades. Então, é um momento em que o poligenismo pode surgir sem que as pessoas sejam queimadas, né? Sem essa ideia de que se você falar de origem diferente dos homens, a igreja ia te queimar. Bom, e aí você tem esse reforço, então, das medições dos crânios, que já está ali morto, né? Mas a partir de Darwin você tem essas medições consideradas mais científicas, né? Sempre entre aspas, né? E você tem uma fortificação das sociedades, dos grupos, né? Então, por exemplo, o Paul Broca vai fundar a Sociedade Antropológica de Paris, tem a Sociedade Antropológica de Londres, e aí, enfim, são várias que vão surgindo, aí criando grupos mesmo mais fortes, com potencial político também, né? Nesse momento em que o racismo científico vai criando um papel mais intrínseco na sociedade, assim. E eu disparei o Lombroso aqui, porque o Lombroso ele é uma figura especial na história do racismo científico, porque ele é provavelmente o teórico mais presente até hoje, quando a gente vai pensar em racismo científico. O Lombroso ele acreditava que além dos crânios, né, então tinha muitas medições craniométricas, como eu disse, mas o Lombroso vai falar assim, além dos crânios, é possível conhecer um criminoso pela característica física, ou seja, pelo tamanho do nariz, pelo tamanho do dedo,
pelo tamanho do braço, pelo tamanho do pênis, pelo tamanho da orelha. Se a pessoa tem os dedos muito separados, se ela tem os dedos muito juntos. Enfim, são várias características físicas que denunciariam um criminoso nato. Tinham questões tipo, se a pessoa tem muitas tatuagens, ele é um criminoso nato. Assim, essas ideias de que as suas características, né, físicas aqui de fora mostrariam seu caráter. E aí eu falo que ele é a figura mais relembrada hoje em dia, porque sempre vira e mexe, e o Matheus já recebeu vários desses estudos que eu mandei para ele, vira e mexe, aparece um estudo aí que quer ser revolucionário, enfim, de inteligência artificial. E é sempre assim, nós colocamos uma inteligência artificial para analisar 5.000 pinturas e fotografias, e aí essa inteligência artificial vai analisar os rostos dessas pessoas e vai definir se essa pessoa é boa, se ela é má, se ela ocupa uma posição de poder, se ela ocupa uma posição inferior, simplesmente a partir das características físicas, né? O que é uma coisa muito lombrosiana, assim, né? E sempre que sai uma dessas pesquisas, né, as pessoas caem em cima, porque, enfim, né, isso é basicamente muito racista. Você analisar as características físicas, as características sociais a partir das características físicas. Bom, então a gente tem, como eu disse, o Darwin mudou profundamente, né, o racismo científico, nas teorias de racismo científico, apesar do Darwin não propor nenhuma teoria racista, né, mas o livro dele, os estudos dele fundaram toda uma outra vertente, né? E aí, nesse poligenismo que eu tinha falado, que ganhou espaço, surgiu um outro ramo, que é o darwinismo social, que vai basicamente acreditar que todas as relações, sejam elas de raça, de gênero, de classe, enfim, elas são determinadas pela natureza. Ou seja, as condições sociais, elas são inescapáveis, e elas são, de certa forma, imutáveis, né? Então, se uma pessoa nasce em um certo grupo, ela vai definitivamente herdar as características daquele grupo. Então, por exemplo, se uma pessoa nasce negra, né, essa é uma das ideias que eles defendiam, a pessoa vai ter uma capacidade intelectual menor e uma força maior, por exemplo. Se a pessoa nasce branca, ela vai nascer mais inteligente, com mais propensão a ficar rica, a ascender socialmente, né? Eram essas as ideias do darwinismo social. E eles acreditavam, e aí é onde entra uma pequena ironia, né? Porque eles acreditavam que tudo era determinado pela natureza, mas eles acreditavam que a seleção natural tinha que ser um pouquinho mais forçada pelos homens. Tá vazando. Um pouquinho mais forçada pelo homem, né? Então, os darwinistas sociais acreditavam que tinham que existir certos programas sociais para ajudar na reprodução desses grupos superiores. E eles acreditavam que não era certo ajudar as pessoas mais fracas, então não era certo dar assistência social, da assistência financeira, da comida, porque se a pessoa não conseguia por mérito próprio, ela tinha que morrer mesmo. Enfim, não é à toa que o darwinismo social ele é muito embrenhado nas ideologias liberais, né, da economia liberal. São duas ideologias que estão muito intrinsecamente ligadas. E desse darwinismo social surge um outro ramo, que é o ramo mais radical, que é a eugenia, né, que foi criada pelo primo do Darwin, o Francis Galton, que vai pensar, então, formas de melhorar a raça. E aí, enfim, o resto é história, né? Acho que não sei se eu preciso explicar tanto assim a eugenia, porque a gente já viu, né, ela é bem conhecida. Mas acho que o que é interessante explicar da eugenia é que existem dois ramos, a eugenia positiva e a eugenia negativa. A eugenia negativa é aquela que vai atuar mais para prevenir nascimentos, né? Então, por exemplo,
a eugenia negativa ela vai apostar muito no... como que fala? Esterilização em massa, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, foi um grande país da eugenia negativa, assim, né? Muitas mulheres foram esterilizadas, até a década de 80, assim, mulheres consideradas inferiores, né? Tanto negras, indígenas, até mesmo mulheres brancas pobres. Então, a eugenia negativa então, foca nisso, né? Em diminuir o número de nascimentos. Já a eugenia positiva, ela foca mais numa ideia de melhorar o ambiente, né? Então, essa eugenia está muito ligada à higiene pública, né? Inclusive, a eugenia positiva, ela ganha mais espaço no Brasil, né? No Brasil e na América Latina como um todo, assim, a ideia de uma limpeza social, enfim, no Rio de Janeiro no começo do século. Revolta da vacina, por exemplo, não foi necessariamente um ato eugenista, mas tinham essas bases assim da reforma social, da reforma né, de limpar a cidade. Tem essa é a visão da eugenia positiva. Enfim, e aí esse pensamento chega no Brasil num momento de mudanças, né? Porque assim, o Brasil ele passa no final do século XIX, ele passa por duas mudanças muito importantes, mudanças sociais em 2 anos seguidos, né, 88 e 89. Uma é a abolição, outra é a proclamação. E essas mudanças que vão mudar na estrutura social do Brasil, elas exigem algumas questões, principalmente envolvendo a identidade nacional. Né? Qual é a identidade do Brasil? Quem é o brasileiro? Quem deve ser o brasileiro, né? Então a gente tem uma questão que se coloca para essa mudança social que vai ser respondida pelos intelectuais de uma geração conhecida como a geração de 70, né, de 1970. Está vazando algum som. Enfim. O Daniel tá com coisa ligada aí. Enfim, a geração de 1870, ela é uma geração que vai estudar fora e volta para o Brasil com esse pensamento europeu, principalmente esse pensamento racial. E aí é com esse pensamento que eles vão responder a questão da identidade nacional. E eles vão responder a partir de duas questões, né? Se a miscigenação é boa ou é ruim. É basicamente essa a grande questão. Um desses grupos, que é liderado pelo Silvio Romero, vai dizer que a miscigenação é boa. Mas não boa porque ela cria um país mais diverso, ou etc. Mas boa porque ela vai branquear o país mais rapidamente. Porque a ideia é que um país forte, com uma identidade segura, é um país homogêneo. E para um país ser bom, o país tem que ser branco. Né? Para um país forte, com uma identidade nacional segura, tem que ser um país homogeneamente branco. E o que o Silvio Romero ele vai argumentar é que como o branco, né, o homem branco, ele é biologicamente superior, conforme ele vai se misturando com as outras raças, ele vai aos poucos diminuindo a presença dessas raças na população, até que um dia, aí ele fez várias contas, né? Ele começou com 100 anos, subiu para 200, depois 300, chegou até uns 800 anos, em que o Brasil seria completamente branco. Né? Essa ideia da miscigenação, né? A miscigenação para salvar pelo embranquecimento. Já uma outra vertente, liderada pelo Lima Rodrigues, né, e também tem o Euclides da Cunha aí como um dos discípulos, é que vai falar que não, a miscigenação ela não está para salvar, mas ela está para destruir. Né? A miscigenação ela é basicamente uma o mal da nação e ela tem que ser cortada pela raiz. O Nilo Rodrigues é uma figura muito interessante, né? Ele é um médico da escola baiana que vai ser o primeiro autor a se debruçar sobre as culturas negras, né? As culturas africanas no país. Tem um livro que eu não vou lembrar o nome agora, mas acho que é Os Africanos no Brasil, As Culturas Africanas no Brasil, alguma coisa assim. Mas ele é basicamente uma pessoa que vai falar que as raças não devem se misturar. E ele tem um outro livro que chama As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal, em que ele vai dizer que não existe livre-arbítrio em populações mestiças e negras, indígenas, né? Enfim, as populações racializadas.
E é um livro que ele compra briga com os advogados, né? Porque ele fala que não pode existir um código penal único para todas as pessoas, porque as pessoas não são iguais, elas não são biologicamente iguais. E você não pode esperar que uma pessoa, né, isso, tudo nas palavras do Nina Rodrigues, pelo amor de Deus. Você não podia esperar que uma pessoa negra seguisse o código, ou uma pessoa mestiça seguisse o código penal, porque ela não tem discernimento para saber se ela está cometendo um crime ou não, porque ela só está agindo pelo instinto dela. Esse é o Nina Rodrigues. O Euclides da Cunha vai seguir por esse caminho. Né, ele vai condenar a miscigenação, de certa forma, principalmente a miscigenação com o negro. Isso no Sertões está muito marcado, e ele vai eleger um outro tipo mestiço, como um tipo superior, que é o sertanejo, que seria o mestiço do branco com o indígena. Enfim. O que também é muito contraditório dentro do próprio pensamento do Lima Barreto, do Euclides da Cunha, porque ele vai, ao mesmo tempo que ele critica a miscigenação muito veementemente, ele fala, mas essa miscigenação aqui pode. Enfim, todo esse pensamento do racismo científico ele é muito contraditório, porque ele não tem muita base científica, né? Mas, enfim. E esse basicamente o panorama do Brasil até, né, enfim, na Primeira República, de 1889 até 1930. É isso que a gente tem enquanto pensamento científico, pensamento racial no Brasil. A ideia é embranquecer o Brasil ou através da miscigenação, né, como o Silvio Romero, ou proibir a miscigenação. Mas o Brasil tem que embranquecer. Essa é basicamente a ideologia dominante ali. Isso é a primeira parte, né? Isso é a primeira, enfim, é o primeiro foco do racismo científico como ele surge no mundo e no Brasil. Algumas coisas começam a mudar, né? Principalmente a partir de 30, né? Nos Estados Unidos você tem um surgimento da antropologia cultural que vai bater com os eugenistas de frente e vai ganhar a disputa no final, né? A antropologia cultural vai olhar para a cultura e não para a biologia, então vai falar as diferenças humanas estão na cultura, estão na sociedade e não na biologia. A gente tem ascensão e queda do nazismo também, então, que vai fazer com que a eugenia seja descartada, porque, né, enfim, os horrores do nazismo e o Holocausto, então, não pega bem mais ser eugenista, né? E no Brasil a gente tem algumas mudanças, principalmente quando o Vargas assume o poder e quando a Primeira República acaba e o Vargas sobe, porque a grande questão do Vargas é unir a nação, né? Ele precisa modernizar e industrializar o país. E como que ele vai fazer isso se tem um pensamento social aqui muito pessimista em relação à própria população? Porque nós temos até hoje, né, uma maior parte da população que não é branca, que é mestiça, e que se esse pensamento racial então olhava para essa população com pessimismo, como a gente vai ter uma nação de trabalhadores, como a gente vai ter uma nação unida, né? Então, esse pensamento sobre raça precisa mudar por uma questão mais social do que propriamente científica, até. E aí é onde surge, né, o Gilberto Freire, ele também na década de 30, que vai publicar Casa Grande Senzala, e vai fazer ao invés de fazer essa condenação da mestiçagem, ou essa ideia de branqueamento pela mestiçagem, ele vai fazer o elogio da mestiçagem, porque ele vai falar que o brasileiro é formado pelo encontro das três raças, né? O branco, o indígena e o negro, que formam o brasileiro muito cordialmente, muito, né, esse mestiço idealizado, que é o que vai, enfim, então, tomar a ideia de uma democracia racial, né, que o Brasil não existe racismo, porque aqui ninguém é branco de verdade, ou ninguém é negro de verdade, mas aqui todo mundo é um pouco misturado. Essa ideia, então, né, da união nacional a partir dessa ideia da mestiçagem. Então, esse é o paradigma que vai durar praticamente toda a segunda metade do século XX. Então, a partir de 1945, principalmente, depois do final da Segunda Guerra, a eugenia e essas ideias de diferenças raciais elas são jogadas para fora da ciência. Majoritariamente, ela vai ainda permanecer ali de outras formas, mas não com credibilidade. E no Brasil a gente tem esse discurso, então, da mestiçagem. Então, esse elogio da mestiçagem de Gilberto Freire.
Só que aí alguma coisa muda no começo do século XXI. Né? Então, assim, tem a segunda metade do século XX com esse pensamento, surge o projeto Genoma Humano que vai mudar algumas coisas na conexão entre raça e biologia, que estava encerrada já, de certa forma, mas que volta para o pensamento científico, principalmente americano. Bom, o projeto Genoma Humano foi um dos projetos mais importantes da ciência, que tinha como objetivo decifrar o genoma humano por completo, né? Então foi um projeto que durou mais de uma década, custou bilhões e bilhões de dólares, envolveu acho que uns 9 países, até mais, mas assim, 9 países principais, para sequenciar o genoma humano e para conhecer o humano nas suas minúcias, né? Conhecer o humano pelo DNA. E aí, esse projeto, eles têm um resultado muito conhecido, né, que é o de que somos 99,9% iguais, ou seja, nosso DNA de todas as pessoas no mundo é 99,9% igual. Só que aí, né, esse resultado poderia ser uma coisa para falar, então realmente não tem por que a gente pensar em raça, porque se todos são 99,9% iguais, não tem por que a gente pensar nessas divisões, né? Só que não, porque. E aí vai ser de um novo ramo de pesquisa que vai olhar para esse 0,1%. Falar, se somos 99,9% iguais, mas temos milhões de genes, o que está escondido nesse 0,1%? E aí é onde os vários pesquisadores vão perceber que começam a surgir uma nova. Eles vão chamar de o renascimento biológico da raça. Né? Quando a raça volta a entrar no campo da biologia a partir da genética. E a gente tem alguns casos bem emblemáticos, assim. Tem por exemplo, esse projeto da diversidade do genoma humano, que é um projeto que queria, né, um projeto que fracassou, porque ele queria analisar povos indígenas isolados, porque eles consideravam esses povos indígenas mais geneticamente puros, né, que já é um grande problema aí, né, considerar um grupo puro geneticamente, né, quais são as implicações disso. Então, ele foi muito criticado por buscar esse tipo de pureza, e também pelos próprios povos indígenas, que enfim, seriam os cobaias, né, enfim, eles recusaram, eles tem uma carta, né, que eles chamam esse projeto de biocolonialismo, né, porque, enfim, basicamente os cientistas iam lá, coletavam o material genético e iam embora, né? Então, assim, que os povos indígenas não tinham domínio, eles não tinham controle sobre o que ia ser feito do sangue e das coletas de DNA que foram chegaram a ser coletadas, né? Mas o projeto não foi para frente, porque ele sofreu muitas críticas e aí ninguém quis financiar. E aí a gente entra numa uma questão que envolve bastante biologia, mas que eu não vou me aprofundar muito também, porque é um pouco complicado, que os pesquisadores vão observar que são duas formas que a raça ela é recriada a partir da genética. Uma é por probabilidade estatística e outra por ancestralidade geográfica. Né? E aí a gente entra nesse programa que chama esse programa Structure, que é um programa basicamente que é um programa que ele vai analisar qualquer dado que você coloca lá, né? E ele vai separar isso em grupos mais prováveis. Então, se você coloca lá, sei lá, X dados genéticos, aí você manda o programa e o programa vai separar esses dados genéticos, tipo, vamos supor, colocar 100 pessoas ali, né? 100 DNAs, né? 100 informações genéticas, e ele vai separar essas pessoas em grupos que ele acha que são mais parecidos, né? Programa aparentemente neutro. Né? Ele foi muito usado no começo dos anos, acho que ainda é usado, mas bastante usado no começo dos anos 2000. Então é que sai essa pesquisa do Rosenberg, em 2002, que ganha bastante atenção, porque basicamente essa pesquisa ela concluía que a humanidade como um todo pode ser dividida em 5 grupos genéticos.
que esses 5 grupos, eles basicamente se referenciariam aos grandes grupos raciais. Então, um grande grupo genético seria a África, o outro grande grupo genético seria a Europa, o outro a Ásia e o outro a América, e mais um, se eu não me engano, era a Índia, como um grupo separado, ou era um grupo específico, assim. Eu não lembro direito qual era o grupo, mas tinha um grupo que ficava separado, mas o resto eram todos esses grandes grupos continentais que batiam com a ideia de raça. Tanto é que vários, principalmente não tanto pesquisadores, mas vários jornalistas vão afirmar, então, que a raça pode ser, sim, encontrada no código genético. Só que tem um problema. Esse programa ele não é neutro. O programa cria grupos conforme o pesquisador pede. Então, assim, ele funciona, você coloca lá o seu dado e você coloca, eu coloquei K6, K15, K igual 20, porque K é o grupo, né? Então, você coloca assim, quero que os agrupamentos, né, K sejam igual ou menores a 6. E aí ele vai agrupar esses dados em 6 ou menos grupos, o que ele acha mais provável. Então, o Rosenberg, né, a equipe dele, procurou 5 agrupamentos e encontrou 5 agrupamentos. Mas ele poderia colocar 20 agrupamentos e encontrar 20 agrupamentos diferentes. Então, a forma como a pesquisa foi divulgada e próprio como a pesquisa foi conduzida foi muito questionada anos depois por pesquisadores mais críticos, né? Porque você não deixa claro que o programa ele segue as ordens do pesquisador. Não é um programa neutro, não é um programa que descobriu as 5 raças, mas que foi forçado a descobrir esses 5 grupos, que foi o número que os pesquisadores colocaram, né? Enfim, tem outros exemplos disso, mas que eu não vou me aprofundar. E a outra forma de recriar a raça é a partir da ancestralidade geográfica. Esse acho que é o que vocês estão mais acostumados a ver, porque é o famoso teste de DNA, teste de ancestralidade, enfim, que é feito por empresas privadas. Então você tem a Gênera, no Brasil é a Gênera, o Meu DNA, e acho que o MyHeritage, mas também tem o 23andMe e várias outras, assim, né? Mas principalmente no Brasil acho que é a Gênera e o Meu DNA, que são as empresas mais famosas, que patrocinam um monte de gente, né? Até o... Quem foi que eu vi que estava fazendo propaganda para eles? O Lázaro Ramos fez propaganda, enfim. E sempre são... a maior parte das pessoas que vão fazer propaganda para essas marcas são pessoas negras, por um motivo específico, né? Mas, enfim. Então, o que que esses testes fazem? Só para eu fechar essa questão. Eles vão criar um banco de dados que são diferentes entre cada empresa e eles vão analisar o DNA entre esse banco de dados. Ou seja, você manda a sua saliva para um laboratório, o laboratório vai analisar o seu DNA com o DNA de outras pessoas do banco de dados deles. E ele vai falar, então você provavelmente tem 25% de sangue português, 25% de DNA do Benin, né, de Gana, de Angola, enfim. São essas várias, enfim, conexões no mundo assim, que formam a sua ancestralidade. Não é bem assim que funciona, né, mas enfim, mas é assim que ele se vende, né. Inclusive, na primeira vez que você abre o mapa, assim, quando você vai ver seus resultados, ou quando você vai ver as próprias propagandas, você vê que eles são divididos por continentes, né? E essa ideia, esse reforço da ideia de raça, né? De que você tem grupos geográficos e continentais específicos, né? Então, europeu, que é o branco, o africano, que é o negro, enfim. Né? Essa divisão, ela ainda é muito forte e é muito criticada pelos pesquisadores. Inclusive, assim, alguns dos pesquisadores vão chamar esses testes de astrologia genética, né? Assim, porque ele não tem muita comprovação científica. Se você, tipo, contratar 5 empresas e mandar seu DNA para 5 empresas, você vai ter 5 resultados diferentes. Porque, enfim, depende de cada base de dados, depende de cada forma de análise. Enfim, varia um monte de coisa, assim. Você nunca vai ter um resultado único, sempre vai mudar, e conforme o banco de dados vai crescendo, os resultados também vão mudando, assim. Então, hoje você pode ter um resultado com, por exemplo, a Gênera, daqui 5 anos, seu resultado vai ser completamente diferente, porque o banco de dados deles mudou. Enfim.
Mas essa é uma forma muito popular, né, e está se popularizando cada vez mais, principalmente nos Estados Unidos já é uma febre, na Europa não tanto, né, porque a variedade genética lá é um pouco menor, mas nos Estados Unidos, assim, é uma febre. Tem programa de TV que paga para as pessoas fazerem esses testes, enfim. No Brasil já tem, não necessariamente programas de TV, mas eu analisei, vou falar um pouco mais para frente, eu analisei algumas coisas também nesse sentido. Mas essa é a forma mais comum e tem essa ideia de você se conectar com o seu passado, né? E é por isso que ele foca bastante em pessoas negras para fazer as propagandas. Se você já deu uma observada em quem faz publi, assim, se já viu algum influencer fazendo publi, muito provavelmente são pessoas negras, assim, o grande, principalmente no Brasil, o grande público-alvo deles, inicialmente, pelo menos, são pessoas negras. Não que, né, outras pessoas não façam, mas são principalmente pessoas negras porque são as pessoas que não têm maior conexão com a sua ancestralidade, né? Então, assim, eles não sabem muito da sua árvore genética, genealógica, né? Então, o teste genético vem como uma forma de responder de onde você realmente é, né? O que não é uma verdade, né? Não é de onde você realmente é de onde o banco de dados diz que você provavelmente é. Mas ele se vende como essa forma de você se conectar com o seu passado, descobrir seu passado, enfim. Essa forma de você se conectar. Então, são basicamente essas duas formas de recriar a raça, né, por probabilidade estatística e por ancestralidade genética. No Brasil, a coisa ficou um pouco mais complicada quando a gente olha o contexto da pesquisa genética no Brasil. Porque você tem uma questão que eu já falei, né, enfim, da democracia racial, do Freire, ele, de que somos todos um pouco mestiço, né, somos todos um pouco negro, um pouco branco, um pouco indígena, que vai criar uma certa ideia de que, então, grupos raciais não existem. Racismo não existe no Brasil. Então, o movimento negro sofre muito isso para ser reconhecido enquanto movimento, e movimento indígena também, né? Enquanto movimentos com valor político, né? Por que você é do movimento negro sendo que não existe racismo no Brasil? Né? Foi um dos grandes empecilhos para o movimento negro, que vai se fortalecer a partir da década de 70, né? Principalmente a partir da publicação do livro Genocídio Negro Brasileiro, do Abdias, que é um dos primeiros livros que vai questionar de fato o Freire, vai questionar abertamente a democracia racial, mas enfim, tem vários outros pesquisadores que vêm ali, intelectuais do movimento negro, Lélia Gonzalez, por exemplo, que vão questionar essa ideia de, da democracia racial no Brasil. Só que a pesquisa genética no Brasil, ela tem um resultado um pouco diferente, né? Porque no começo dos anos 2000 a gente tem um pesquisador muito importante na genética, que é o Sérgio Pena. Ele vai publicar uma pesquisa que ele fez sobre o perfil genético da população brasileira. E esse perfil genético fala, vai basicamente aderir à tese da miscigenação, né? Então, assim, o brasileiro médio, assim, ele é geneticamente muito miscigenado entre o branco, o negro e o indígena. Então, o confronto desse resultado dessa pesquisa com com as, é, como que fala? Das políticas, mas das reivindicações sociais do movimento negro vão se embater muito forte. Principalmente no momento, ali no começo dos anos 2000, onde está se pautando muito duas políticas públicas, né? Uma de cotas e outra da saúde da população negra. Então, se a pesquisa genética vai dizer, olha, não existe como se diferenciar a raça no Brasil, e não existe como diferenciar grupos a partir do DNA, não tem porquê a gente, porque a gente não tem o porquê da gente discutir a questão racial no Brasil. Porque se é todo mundo um pouco parecido até no nível genético, não tem porquê a gente discutir isso. Né? Isso vai ser um grande empecilho, principalmente no começo da discussão de cotas. Mas é um argumento que a gente vê até hoje, assim, que vai então tentar impedir a implementação, principalmente da política de cotas, mas da política da saúde da população negra também
ela vai entrar nessa questão. Então, assim, esse eu apresentei praticamente o meu primeiro capítulo, né? Que eu estabeleci o panorama, né, da pesquisa genética no Brasil, mas eu não pesquisei isso necessariamente, né? Eu pesquisei como isso foi noticiado nos jornais, né? Como isso foi representado no jornalismo ou na comunicação científica como um todo, né? E aí, eu não sei se eu já avancei no tempo, Matheus, se eu falei muito, provavelmente, mas só para dar para fechar um pouco, assim, para mostrar uma visão geral, eu não, eu pensei que eu tinha aberto aqui não abri, esquece então. Eu ia mostrar umas coisas que eu tinha pesquisado, umas matérias, mas eu não separei, então não vai dar, não vou ter o que mostrar. Mas, enfim, então eu vou só falar aqui mais ou menos o que que eu pesquisei. Então, assim, primeiro, por que que eu escolhi esses dois períodos históricos muito diferentes, né? O começo do século XX e o começo do século XXI. Por causa dessa questão da raça, né? Por essa reinvenção, primeiro, por essa invenção da raça na ciência, no começo do século, no final do século XIX, no começo do século XX, no Brasil, e por essa reinvenção pela genética no começo do século XXI. Né? Então, eu queria entender como esses dois momentos históricos muito distintos, tanto no pensamento social quanto na própria panorama científico, como que esses dois momentos, por muitas vezes, se entrelaçavam, né, e voltavam a se conectar, quando a gente achava que essa ideia de pensar raça a partir da biologia, da genética, já estava furada. Então, foi essa a minha intenção, tipo, conectar esses dois momentos históricos, entender o que que eles tinham de igual, o que que eles tinham de diferente. E aí, como eu tô estava, né, num curso de comunicação, eu não podia simplesmente pegar as pesquisas, eu tinha que ir para um ramo do jornalismo. Então, eu fui pesquisar como isso se dava na comunicação científica, tanto do primeiro, da Primeira República, como de hoje, né? E aí, assim, quando a gente vai analisar a Primeira República, a coisa é muito simples, né? É basicamente tudo isso que eu contei, assim, né? Essa ideia do racismo científico no Brasil, do racismo científico, é transpassada pelos jornais, né, direto, assim. Então, o negro é inferior, o indígena também é inferior, mas já está quase desaparecido, já praticamente desapareceu da população brasileira, né? Então, só sobrou os seus descendentes, e o branco é superior. É basicamente isso. Por quê? Porque não tinha um jornalismo científico no Brasil naquela época, né? Mal tinha jornalismo, assim, né? Mas não tinha editorias responsáveis pelo jornalismo, não tinham cientistas, não tinham jornalistas que cobriam ciência. Os divulgadores da ciência eram os próprios cientistas. Então, assim, o que eles pesquisavam, eles publicavam nos jornais. Então, você tem uma transposição muito clara, assim, muito direta do pensamento teórico, do pensamento científico da época com aquilo que era passado nos jornais, né, nas gazetas, enfim. Então, por exemplo, Nina Rodrigues é uma pessoa que vai publicar muito nesses jornais, na Gazeta da Bahia e no Gazeta da Bahia e no Jornal Médico, Jornal Médico da Bahia, Jornal Médico do Rio, enfim. Então, ele vai pegar a sua teoria, que ele escreve nos livros, e vai simplesmente transpor para o jornalismo da época, né? Então, enfim, a cobertura jornalística, né, que quase não existe, mas ela é feita pelos próprios cientistas, vai reforçar a ideia e a estigmatização dos povos racializados no Brasil. Quando a gente vem para hoje, a coisa é um pouco mais complicada, mas também tem essa transposição também, né? Como eu estou pesquisando principalmente no Brasil, né, não fui para uma pesquisa, tipo, como que isso também se dá nos Estados Unidos, enfim, essa questão se focou muito na questão da política de cotas e da identidade do povo brasileiro, basicamente. Então, você tem
num primeiro momento, principalmente no começo dos anos 2000, uma cobertura que vai falar muito sobre a mestiçagem e falar muito da mestiçagem no nível genético. Então, as pesquisas genéticas, principalmente a do Sérgio Pena, vão ser muito divulgadas no Brasil, muito divulgadas no jornalismo brasileiro como grandes verdades. Então, assim, o Brasil é realmente um país muito miscigenado, né? Então, vai reverberar e vai reafirmar essa ideia da miscigenação e da democracia racial a partir da genética, né? Então, se todo mundo é geneticamente um pouco negro, um pouco branco, um pouco indígena, então somos um país realmente da democracia racial, né? Só que aí, nesse momento, essas afirmações vão ser combatidas por outros cientistas, por cientistas, principalmente cientistas sociais, da área de antropologia, da sociologia, e pelo movimento negro, que às vezes está dentro dessas áreas humanas, às vezes não, né? Está só no movimento político mesmo. Mas você tem um nível de debate um pouco maior em torno dessa ideia do que é ser o brasileiro. E se a gente pode definir o que é ser brasileiro a partir apenas da genética, a partir apenas da biologia. No outro momento, a gente tem uma discussão sobre a política de cotas que vai sofrer um ataque feroz de intelectuais, principalmente não, né? Basicamente de intelectuais brancos. Eu analisei um jornal, uma revista científica chamada Ciência Hoje, em que praticamente todas as matérias sobre cotas no período que eu estudei, que foi, enfim, praticamente todo o século, ou década, as duas primeiras décadas, 2000, basicamente todas as matérias sobre cotas são para atacar as cotas sociais a partir deste argumento biológico, né? Então, de que raça não existe enquanto categoria biológica, que é verdade, né? Raça não existe enquanto categoria biológica. Raça é uma categoria puramente social e cultural. Ela é criada e, e propagada dentro das culturas, dentro da cultura, dentro da sociedade, e muda conforme o espaço e o tempo, né? Isso todo mundo concorda, né? Assim, todo mundo hoje em dia, né? Cientistas, militantes, enfim. Só que por ser uma categoria social, alguns cientistas vão dizer que ela não pode servir enquanto categoria de política pública. Ou seja, vários cientistas vão dizer, e aí principalmente vários cientistas mesmo, vão dizer que não pode existir cotas para negros, porque não tem como definir quem é negro no Brasil. Não pode, porque a gente não pode definir geneticamente, então não tem como definir quem é negro, né? O que é uma grande contradição no próprio argumento, né? Se eles admitem que raça é uma questão social, então por que a gente apela para a genética, né? Se a gente não precisa, se raça é uma questão social e pode ser vista socialmente, né? Você não precisa fazer um teste genético, porque você não vai descobrir se é negro, porque não é assim que se descobre, não é assim que se dá, né? Mas eles apelam sempre para esse resultado científico de que, olha, não existe raça no Brasil, não existe raça na ciência, o Brasil é muito miscigenado. Eles batem muito nesse ponto, enquanto a questão dos reivindicadores da cota mas a gente não está pensando na genética necessariamente, a gente está pensando na sociedade. E se raça é um conceito social, então as políticas de cotas são válidas porque elas afetam a sociedade, afetam grupos sociais, não grupos genéticos, né? Mas isso é um grande embate que vai ter, e a parte né, cientistas, principalmente, vão bater muito nessa tecla e não vão abrir mão. Assim. Chega já em 2016, 2017, a coisa começa a mudar um pouco, né? Mas basicamente até 2015, assim, a maioria dos cientistas brancos do Brasil vão defender que não tem por que ter política de cotas no Brasil, porque não tem como definir quem é negro, porque não existe na genética. Enfim, se vocês quiserem dar uma olhada, assim, sugiro colocar Manifesto Anticotas, publicado pela Folha de São Paulo. Vocês vão achar muitos cientistas importantes, muitos intelectuais, cantores, enfim. Caetano Veloso, inclusive, está nessa lista. De pessoas que são contra as cotas no Brasil. E uma outra vertente, só para terminar, uma outra vertente da cobertura de genética e raça no Brasil é necessariamente desses testes, né? Que eu falei aqui, das ancestralidade genética, da ancestralidade geográfica. Tem dois
duas grandes especiais que vão falar sobre isso. Um é de 2007, que vai analisar, que vai, enfim, vai pagar para que várias personalidades negras façam teste de DNA. E tem um outro que é de 2021, do Altab. O primeiro é da BBC e o segundo é da Altab, que também vai pagar para. Aí são, acho que, quase 20 ou 30 pessoas. É um número bem grande de pessoas que fazem parte dessa matéria do Altab. Da BBC são 7, se eu não me engano. Enfim, e basicamente essa ideia de, então, entender o passado dessas celebridades negras, né? E aí, o que é mais interessante não é tanto o resultado, quer dizer, é o resultado, mas é como esse resultado é analisado por cada pessoa, né? Porque, por exemplo, e aí a gente percebe, né, como essa ideia, o letramento racial às vezes é muito confuso, né? Porque, por exemplo, o Seu Jorge, ele faz o teste em 2007 pela BBC, ele fica bravo porque ele não é 100% negro, né? O que não faz muito sentido, porque, né, a ideia de também, de novo, buscar uma certa pureza na genética que não existe, né? Mas ele falou assim, eu queria ser 100% negro, porque aí sim eu poderia pegar, pedir indenização, né? Essa é enfim, o Sr. Jorge fica bravo. E uma das também mais interessantes desse de 2007 é o Neguinho da Beija-Flor, que o resultado dele dá aquele 64% europeu, né? E aí ele fala, como ele até queria saber um pouco mais, aí quando ele vê que o resultado daquele 64% europeu, ele fala, não me importo muito com isso não, porque, enfim, se eu falar que eu sou 64% europeu, as pessoas vão rir da minha cara. Mas ele só tem essa reação porque o resultado não vai naquilo que ele queria descobrir, né? Mas, enfim, você tem uma grande tensão racial a partir do resultado. Por exemplo, em 2007, a Daiane dos Santos também dá que ela é o protótipo de brasileira, porque ela é 30% africana, tipo 40% africana, 30% europeia e 10%, alguma coisa assim, enfim, quebrados de ameríndia, né, de indígena. Aí ela é tida como um protótipo de brasileira, porque é, enfim, bastante miscigenada no seu DNA. Mas de que forma isso de verdade afeta a identidade dela, de que forma ela é lida? Ela deixou de ser lida como negra, ou o Breguinho da Beija-Flor deixará de ser lido como negro porque ele tem 64% de DNA europeu? Não necessariamente, né? Mas é interessante observar é, como esses estados podem ser lidos, principalmente no jornalismo que que também o jornalismo vai bater bastante nas cotas e vai bater bastante naquele momento nas políticas identitárias, como que eles vão analisar esses resultados, né? E como os próprios pessoas vão analisar esses próprios resultados, se elas vão ficar tristes, se elas vão ficar felizes, se elas vão descobrir uma sexualidade que elas não conheciam, enfim, e de que forma isso afeta a própria identidade, né? A própria identidade racial. É isso, Matheus. Acho que eu já falei muito, já são 10h30. Eu falei bem mais do que eu achei que eu ia falar. Tranquilo, tá no horário. Legal. Deixa eu colocar esse destaque. Então, o pessoal pode fazer as perguntas. Na verdade, já tem uma do Fernando aqui no chat, que quando eu vi já tinha passado um pouquinho a parte que tinha o gancho, por isso que eu acabei não te falando da pergunta no meio. Uhum. Fernando perguntou aqui, não seria o antropofagismo cultural, né, do modernismo, uma integração sincrética entre a antropologia cultural americana com a eugenia positiva europeia? Acho que não, mas não sei. Não estudo muito a fundo o antropofagismo para poder responder isso, mas com mais propriedade, né? Mas eu acho que não, assim, o antropofagismo ele vai beber muito também, de certa forma, da fonte do Freire. Assim, não, eles não são freirianos, né? Eles não são necessariamente adeptos da democracia racial, mas
tem uma certa visão da mestiçagem ali para eles que tem uma vertente um pouco mais freiriana, assim, um pouco mais o elogio da mestiçagem do que a condenação, né? Não sei se tem muito de eugenia positiva ali, não. Principalmente não no antropofagismo, assim, não consigo imaginar isso. É mais uma visão mais da mestiçagem mesmo, sabe? Macunaíma, por exemplo, né? Essa ideia de, do, das três raças, né? Do trabalho entre as três raças, enfim. A antropologia cultural americana também um pouco vai falar sobre a mestiçagem, assim, né? O Freire foi aluno, né? Foi aluno do Boas, que é o criador da antropologia cultural, quer dizer, um dos criadores, né? Mas aqui no Brasil a gente nem tem tanto uma antropologia cultural enquanto um campo muito bem desenvolvido nesse momento, assim, né? Você tem as interpretações do Freire que não são necessariamente muito antropologia, muito adeptas à antropologia cultural. Inclusive, só vou fazer um asterisco aqui, né? O Renato Ortiz, qual é o nome? Cultura Brasileira e Identidade Nacional vai dizer que, na verdade, o Freire ele é uma continuação do Nina Rodrigues, né? Não uma ruptura, mas é uma continuação um pouco mais branda e um pouco mais cultural, mas ainda assim uma continuação do Nina Rodrigues, né? O Gilberto Freire, ele vai falar que o Gilberto Freire ainda é muito conservador nas suas posições. Então não enxergo muito, não sei, não consigo imaginar essa antropofagismo sendo essa fusão, não. São mais perguntas, comentários para o Igor? Vocês podem mandar aqui no chat ou levantar a mão. Se vocês demorarem muito, eu vou escolher pessoas para perguntar. A Daniela levantou a mão. Pode falar, Daniela. Oi, eu queria perguntar que como essa ideia de falsa democracia racial afeta no combate ao racismo. Geralmente, quando a gente fala de racismo, as pessoas argumentam, não, racismo é o que acontece lá nos Estados Unidos, eu tenho uma avó negra, como eu posso ser racista? Então, essa ideia, né, a democracia racial basicamente é esse mito, né, hoje a gente chama de mito da democracia racial, essa ideia de que o Brasil se deu numa formação muito pacífica entre as três raças, né, então essa ideia de que a formação racial brasileira se deu entre um encontro muito pacífico e muito benéfico para os três lados, entre os brancos europeus, principalmente os portugueses, os indígenas e os africanos, e que aí daí surge o brasileiro, né? O brasileiro começa essa união de esforços, e aí tem essa ideia de que a gente somos, né? A maioria mestiços, mulatos, enfim, e de que aqui então todo mundo é um pouco, todo mundo é um pouco, todo mundo é um pouco negro, né? Inclusive eu vou citar ele aqui de novo, né? Mas o Caetano tem dessas, né? Vira e mexe e fala, não, mas porque eu sou mulato também, não, porque eu também sou pardo, enfim, essa ideia de que, tipo, olha, eu sou branco, mas eu também eu tenho né, como disse o presidente lá, qual é o nome dele? FHC, também tem um pé na senzala, né, um pé na cozinha. Essa ideia de que não existe nenhuma raça pura no Brasil e que isso significa que não existe racismo no Brasil, né? Porque, enfim, uma coisa não quer condizer com a outra, porque convívio entre raças não quer dizer fim do racismo. Então, essa ideia da democracia racial ela vem para minar, primeiro, o próprio, como posso dizer, o próprio surgimento de um movimento negro, né? Ele só vai conseguir surgir de forma muito mais estruturada a partir da década de 70, porque antes não tinha necessidade de ter um movimento negro, porque não tem racismo no Brasil, né? Então, só quando intelectuais negros começam a quebrar essa barreira e começam a apontar assim, que existe racismo apesar da mestiçagem, apesar de todo mundo ser um pouquinho
negro, indígena e branco, as estruturas raciais ainda existem e continuam sendo reproduzidas no Brasil. A gente poderia falar que o racismo no Brasil ele é muito bem articulado e construído? Sim, né? Em qualquer assim, para o racismo poder se sustentar em qualquer país, principalmente em países da América Latina, da América, ele tem que ser muito bem ele tem que ser muito bem estruturado e muito bem articulado, assim, né? Ele é uma integração de esforços, ele é uma questão cultural. Então, por exemplo, o Gilberto Freire, não. O Vargas vai investir muito na questão cultural, né? Então, criar uma imagem cultural do Brasil de um país mestiço, né? Não só no discurso político, não só no discurso acadêmico, mas também no discurso cultural, produções culturais que vão ir para esse lado, né? Por exemplo, se vocês pegarem os livros da década de 30 do Jorge Amado, é só o puro suco da democracia racial ali também, né? Essa ideia, né? Então se constrói uma ideia de democracia racial também a partir dos produtos culturais, né? E isso vai me ajudando a estruturar as relações sociais no Brasil a partir do imaginário. Acho que a Daniela vai responder mais alguma coisa. Respondeu sim. Legal. O que mais, pessoal? Mais perguntas, comentários para o Igor? Igor, eu quero fazer uma pergunta. Oi. Bom, vamos lá. Meu nome é Giovana e eu gostaria de saber sobre essa questão da cota racial. Você vê com bons olhos ou não? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que as cotas são fundamentais para você permitir o acesso democrático das pessoas à educação. Enfim, a gente só tem um país. O Brasil é formado por maioria de pessoas que se autodeclaram negras, 50 e, a última vez que eu chequei, acho que era 56%, e elas não estão nas universidades, ou não estavam nas universidades, né? Então as cotas elas surgem como forma de você quebrar essa discrepância entre a população negra enquanto estatística geral e população negra dentro das universidades, né? Então, as cotas elas têm um papel muito importante. Elas não podem ser a única, né, o único papel. As cotas não podem ser a solução final, mas elas são e têm que ser mantidas. Inclusive esse ano, o ano que vem, acho que agora vai ficar para o ano que vem, vai ter votação de manutenção das cotas, né? Espero que seja ano que vem, porque a gente tem um outro governo, se tudo der certo. E aí a gente tem uma visão mais favorável para as cotas. Mas, enfim, a manutenção das cotas é muito importante para a democracia brasileira e para... Estou parecendo político, né? Mas, enfim, as cotas elas são muito importantes, sim. Elas são fundamentais, inclusive, para a democratização. Eu só estou falando, né? Enfim, só falo sobre isso. Estudo isso também muito por causa do resultado das cotas, porque outros pesquisadores entraram na academia por causa das cotas e produziram muito dos textos que eu utilizei na minha dissertação. A pergunta da Beatriz aqui, se as cotas são motivadas pelo pensamento de mestiçagem ou mau caratismo. É os dois. Né? Acho que não tem quem frauda a cota. Eu acho que tem assim, existem casos e casos. Né? Inclusive, tem um texto bem interessante da Fabiana Moraes, que é uma jornalista que está professora também, que está no meu, não, esteve na minha banca, que analisa um caso de uma mulher que pediu cotas e teve a sua candidatura impugnada já no final do curso, assim, ela estava fazendo medicina
E aí a candidatura foi... Acho que é medicina, né? Mas você lembra desse texto? Acho que foi Não você que me lembro mandou, agora. inclusive. Mas enfim, mas aí era... ela teve... ou era medicina ou era enfermagem, assim, mas eu sei que era no ramo da saúde. E ela pediu cotas e ela foi impugnada no final da, do curso. E aí ela perdeu o curso inteiro, porque ela não ia poder voltar para o curso e ter começado do zero. E a questão ela é parda. Ela se autodeclara como parda e é enxergada como parda dentro da região dela. Só que ela foi prestar em outra região, se eu não me engano. E aí lá, a leitura da banca avaliadora disse que ela não era negra. Então tem essa questão também, essa ideia de que, bom, como eu disse, né, raça é um conceito social que vai mudar no espaço e no tempo. Então, em um espaço, uma pessoa pode ser considerada negra, principalmente no sul, sei lá, uma pessoa mais escura no sul pode ser considerada negra e no Nordeste não necessariamente, né? Então tem essas questões também, mas tem muito mau caratismo mesmo, assim, a pessoa fala, assim, a gente já vi gente se pintando, né, passando pau na cara, essas coisas para ser mais negro. E tem a pessoa que fala, mas meu avô era negro, né? Então, mesmo eu sendo um branquinho de olho claro, eu também sou negro. Mas, de novo, ancestralidade, genética, né? Genética, o que está no seu DNA, o que está na sua árvore genealógica não te faz negro. A construção social em torno da sua identidade, né? Em torno da sua pessoa física que te torna negro, né? Enfim, ser negro é uma construção social. Então, não importa se você tem dois pais negros, se você nasce branco, né? Enfim, muito mais difícil você ter dois pais negros e nascer branco. Mas, assim, pode acontecer uma pessoa nascer muito clara e ela não vai ser considerada negra, mais que ela tenha ancestralidade negra. Então, essa questão da mestiçagem, eu tenho parentes negros, no, é um pouco de mau caratismo, às vezes, e às vezes também um pouco de confusão, né? Mas as bancas estão aí para isso, mesmo se, mesmo se às vezes as suas decisões são controversas, elas têm um papel importante para combater as fraudes. Bancas de é, hetero, heteroavaliação, alguma coisa assim. Isso. Heteroidentificação. Isso, heteroidentificação, que são, enfim, bancas formadas por professores, normalmente professores, né? Que vão analisar cada caso. Então, assim, é um combinado de tudo, assim. Tem gente, inclusive, aí só a última coisa sobre cotas, teve um caso de uma... Vira e mexe tem perfil no Twitter, no Instagram, que expõe fraudador de cotas. Só que às vezes falta um pouco de leitura racial também dessas pessoas, porque um dia elas começaram a expor uma mulher uma menina que entrou na universidade com cotas para indígenas. E aí, só que ela era branca, do cabelo loiro, né? Primeiro, o cabelo loiro dela era pintado, mas ela era branca, né? Entre aspas, porque ela não era, tipo, ela era branca, mas ainda assim ela era indígena, né? Porque ser indígena não tem a ver com fenótipo, né? Por mais que as pessoas agem, você parece indígena. Isso não é o suficiente para te tornar indígena, né? Ser indígena no Brasil, principalmente, envolve com reconhecimento do seu povo, né? Então, basicamente, uma pessoa ser considerada indígena, ela tem que ter reconhecimento, ela tem que ter, se não me engano, ela tem que ter até carteirinha na FUNAI, assim, carteirinha não, mas cadastro na FUNAI, assim, principalmente para a questão de cotas. Então, às vezes falta um pouco de letramento racial também para as pessoas entenderem que, enfim, nem tudo é o que parece, o que elas acham que sejam. Enquanto, sim, você pode ver uma pessoa branca fraudando cotas para cotas de negro, pretos e pardos, para indígena é muito mais difícil. E a questão é muito mais complicada porque ela envolve outros fatores que não são o fenótipo, né? E sim reconhecimento do povo, reconhecimento das lideranças e pertencimento, é, pertencimento cultural muito mais do que o fenótipo, por exemplo. Mas é isso. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Vou ver alguém que... Vou pegar alguém que não é me orientando aqui dos artigos. Pedro, alguma pergunta para o Igor? Tá, professor, acho que... Não sei, não tô conseguindo pensar em nenhuma pergunta. Talvez uma pergunta mais pessoal, assim, só.
Eu lembro que no começo, bem no começo, antes mesmo de começar a palestra, estavam falando de alguns livros, falou de Vidas Secas, né? Se eu não me engano, né? Falou de Vidas Secas. Capitã de Areia. Capitães de Areia. Confundi, desculpa. E aí, desses livros que tratam a miscigenação, que nem o Cortiço, alguma coisa assim, qual que é o seu preferido? Vixe, é uma questão complicada. Meu romance favorito da miscigenação provavelmente é o Jorge Amado, né? Porque eu gosto de Jorge Amado. Mas, não sei, eu gosto bastante do Curtiço também. O Curtiço é bem racista, né? Mas, porque, enfim, é naturalismo, é do naturalismo, então ele tá naquele momento de tentar entender o homem pelo seu espaço, é, apenas pelo seu espaço social. Mas eu acho que enfim, eu acho que, não sei se é meu favorito, mas eu acho que ler Jorge Amado é interessante para entender como se dá a formação na cultura da ideia de mestiçagem, né? Porque o Jorge Amado é mestre nisso, né? Tem Gabriela, enfim, todos os romances de 30 também vão focar muito nessa ideia da convivência entre raças, né? O papel da mulata, enfim. Acho que um dos meus autores favoritos da criação dessa ideia da mensagem programada, acho que é um interessante para entender, principalmente como se constrói na literatura, na cultura, né? Nas representações culturais, como o mestiço ele é colocado. Mas, assim, sempre recomendo também Lima Barreto, principalmente o Escrivão, Recordações dos Escrivãos da Caminhos, que vai focar bastante nessa questão racial no Brasil também, para entender como se dá, enfim, né? Ali dentro da Primeira República, né? Isso aí já é um pouco antes do Jorge Amado, mas que ele vai falar como que é ser um homem negro no jornalismo brasileiro. Acho que é uma leitura muito importante também para entender as relações raciais no Brasil. Legal. Mais alguém quer fazer uma pergunta para o Igor? A Kathleen, ou Kathleen, alguma pergunta para o Igor? É, Kathleen, professor. Não, na verdade, eu estava até anotando aqui para poder dar uma pesquisada a respeito de colorismo. Quando ele falou bastante sobre a mestiçagem, eu eu estava fazendo algumas pesquisas a respeito disso, mas eu não consegui elaborar nenhuma, nenhuma pergunta, porque quando ele falou de mestiçagem, acabou entrando dentro, assim, das dúvidas que eu tenho, dessa coisa de DNA e da inserção social mesmo das pessoas. Então, na verdade, eu não consegui elaborar nenhuma pergunta que fizesse algo que tivesse algum ponto diferente do que ele já falou sobre mestiçagem nas outras respostas. Ok. Aliás, pensando nisso, Igor, você tem alguma leitura que você recomenda para o pessoal, além da sua dissertação? Acho que antes da minha dissertação, assim, tem coisas mais interessantes, mas tem o livro do Kabengele Munanga, do professor Kabengele Munanga. É o livro básico, essencial, assim, sempre que você for pesquisar discussões sobre colorismo no Brasil, discussões sobre mestiçagem no Brasil, é esse livro que vai aparecer, que é o Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. Eu recomendo a versão de 2019, porque ela é atualizada e ela tem uma parte específica só sobre colorismo. Então, acho que é um livro fininho, assim, então é o principal e o mais fácil de acesso, mas aí todos os intelectuais negros ali do movimento negro unificado da década de 70, 80, Abdias, Lélia, acho que são leituras muito importantes. Sueli Carneiro, que vem um pouco depois. Tem Beatriz Nascimento, Neuza Souza Santos. São vários livros importantes, assim. Posso até escrever aqui um pouco, para deixar salvo se vocês quiserem. Mas eu acho que, começando principalmente com o Kabengele, para se quiser entender a questão da mestiçagem um pouco mais aprofundado, e principalmente entender um pouco mais dessa questão do colorismo, assim, né? Esse terrível, terrível colorismo. Enfim, mas não vou entrar aqui. Acho que esse livro é interessante. Vou deixar aqui.
no chat. Legal. Obrigada, Igor. É o bacana de mandar no chat que fica daí mais fácil de recuperar depois. Ah, mas a aula gravada também a gente consegue pegar novamente os nomes que ele falou. Uhum. Legal. Então, acho que é isso. Igor, muito obrigado por ter participado aqui. Finalmente deu certo. E queria agradecer o pessoal que acompanhou também. E semana que vem é feriado, né? E daqui a 2 semanas, então, a gente prossegue com as... Inclusive, daqui a 2 semanas vai ser o Arthur. O Arthur foi, que é meu orientador de doutorado, né? Foi de mestrado também. Foi quem me apresentou o Igor para fazer iniciação científica. Uma das minhas primeiras semanas de metodista. Verdade. Ele que me jogou. É isso, pessoal. Boa noite para vocês. Bom descanso. Até daqui a 2 semanas. Boa noite, professor. Obrigada, viu? Obrigada, Igor. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Prazer. Obrigada, professor. Valeu.